bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, a gente está aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. Eu quero desejar para você hoje um bom dia. Muito bom ter você aqui junto conosco, começando essa manhã. Hoje é quinta-feira. Para mim aqui está um tempo chuvoso, frio, não sei para você aí, mas que Deus abençoe muito o seu dia, Deus abençoe muito a sua família, Deus abençoe muito a sua casa, Deus abençoe muito o seu lar, que a tua vida hoje seja repleta da bênção de Deus, que a mão do Senhor esteja sobre você, te fortaleça, te dê graça, que hoje a palavra ministre o seu coração, te levante, a palavra te anime, te direcione, te proteja, te traga provisão, que a bênção de Deus venha sobre você hoje, em nome de Jesus. Estou aqui, meus queridos, graças a Deus, estou recuperando aí minha saúde, mas já estou melhor, tanto que eu estou aqui já ministrando já essa palavra para você, fazendo o que eu mais amo fazer, que é compartilhar a palavra de Deus. Quero agradecer a todos, que me mandaram mensagem, que oraram, compartilharam de alguma forma, esses dias comigo, que Deus tem me fortalecido. Eu senti a oração de vocês, senti o fortalecimento através da intercessão, da oração de vocês. E hoje eu até quero pedir permissão para vocês hoje. Nós não vamos fazer o estudo normal que a gente está fazendo, que é o estudo de Apocalipse, mas nós vamos fazer, eu quero compartilhar uma palavra do meu coração, que Deus falou nesses dias ao meu coração. Quero falar um pouquinho sobre a oração, sobre a unidade, o quanto esses dias aí falou meu coração de uma forma especial. Eu quero agradecer a toda a família 659 que tem estado com a gente aqui, seja assistindo agora ao vivo, ou você que já está assistindo depois, de alguma forma acompanhando essa mensagem já há algum tempo com a gente, ou chegando agora. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua perseverança, quero louvar a Deus pela sua constância, quero louvar a Deus pela sua dedicação à fé. E você pode ter certeza que toda semente que você tem plantado, ela nascerá e dará frutos para a glória de Deus. Então, bom dia para cada um de vocês, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos lá, hoje eu quero ler com vocês. Então hoje eu vou dar uma pausa. Hoje e amanhã eu vou dar uma pausa em Apocalipse. A gente volta na segunda-feira em Apocalipse, onde a gente parou. E eu vou ler com você Atos capítulo 1, versículo 14. Então, para aqueles que perguntaram, tem várias perguntas, eu expliquei já mais ou menos. Eu tive uma infecção, acredito, estou investigando ainda, mais uma infecção no estômago. Isso aí acarretou outras coisas, por isso que eu passei mal. Mas estou bem já, estou um pouco fraco ainda, mas já estou melhor. Já estou aqui com a graça de Deus, ministrando a palavra. Então, obrigado aí pelo cuidado, pelo amor de vocês, carinho aí de cada um de vocês. Um monte de mensagem lá, eu acho que eu consegui responder quase todas, espero que sim, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Fiz o meu melhor ali para responder vocês e já dar uma atenção. Muito obrigado, meus queridos. Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14, diz assim: todos eles, quem eram esses todos eles? Os discípulos, a mãe de Jesus, as mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Uma versão mais conhecida diz assim: todos eles perseveravam unânimes em oração. Eu quero falar com você hoje sobre isso,
sobre perseverar em oração. Interessante, né? O dia que eu passei mal, segunda-feira, foi o dia que nós iniciamos os 21 dias de oração e de jejum. Foi o dia que nós iniciamos um período de consagração, um tempo de oração. Eu sei que é uma questão de saúde, uma questão física, né? Mas eu sei também que nós somos ligados, nós não tem como desligar, nós somos corpo, alma e espírito. Eu sei, como líder espiritual, que essa também é uma batalha espiritual. Lembra você que nós estamos orando, intercedendo, né, por muitas pessoas. Estou colocando em oração centenas de pessoas. Né? Estamos prestes a realizar um encontro aqui na igreja, um encontro com Deus. Muitas vidas vão estar indo nesse encontro. Então eu sei que é uma batalha espiritual. Eu sei que esse momento antecede a um tempo de muitas bênçãos, a um tempo de um grande mover de Deus, um tempo onde muitas pessoas serão salvas, um tempo onde muitas pessoas serão curadas. Aqui você também na família 659, todas as manhãs, nós temos aqui 60, 70 pessoas juntos com a gente, fora as outras 60, 70 pessoas que assistem depois essa mensagem. E essa mensagem tem convertido corações, tem transformado vidas, tem salvado casamentos. Essa mensagem tem transformado corações que estão machucados, feridos. Quantas meninas estão recebendo, até não compartilhei isso com a Márcia no dia que eu passei mal. Eu fiquei a noite inteira, acho que eu estava com febre, meio variando assim. E a noite inteira eu carregava livro da Valentina. Eu já não aguentava mais. A noite inteira eu pegava aquelas caixas de livro da Valentina e carregava, a noite inteira carregando aqui. Acordei cansado de tanto carregar livros. Quantos livros têm chegado na mão dessas meninas? Olha só, brevemente, a curto prazo já vai chegar a 700 e poucos livros já que já estão doados, já estão preparados para ser entregues na mão dessas meninas que estão lendo, que estão recebendo essa mensagem, que estão sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus, curadas, restauradas. Quantas vidas, quantas pessoas. Então, a nossa luta, ela não é contra pessoas, carne e sangue, mas a nossa luta é espiritual. Eu sei que é uma questão física, mas também é uma questão espiritual. Nós entramos, eu não sei se eu não consegui te informar bem corretamente, mas talvez você tenha entrado, percebeu, já logo pegou ali, percebeu, entrou com a gente nesses 21 dias de oração, de jejum. A oração constante, não só nossa. Quantos cristãos que nesse momento estão se posicionando a um sopro de Deus para a oração, um chamado para a oração. Há um sopro de Deus nesse momento, chamando as pessoas para a oração, chamando as pessoas para o lugar secreto, chamando as pessoas para a intercessão. Há um sopro de Deus para a salvação na nossa nação. Esse é o momento, talvez os olhos das pessoas estão olhando para o ambiente político, agora estamos prestes a ter uma eleição. Mas os olhos de Deus estão olhando para a salvação. Os olhos de Deus estão inspirando a igreja de Jesus a orar por salvação, por um avivamento na nossa terra, na nossa nação. E nós estamos prestes a viver mais uma grande colheita de vidas, mais uma grande colheita de pessoas sendo salvas, entregando suas vidas para Jesus. E uma dessas pessoas é essa daí que você tem orado, é essa pessoa que você tem clamado. É o seu familiar, é o seu filho, é o seu esposo, é a sua esposa, é o seu parente. E aqui, os discípulos talvez sentiam, mas eles não sabiam. Eles sentiam, mas eles não sabiam. Eles sentiam que Deus estava fazendo algo. Jesus tinha dito para eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. E aqui no versículo 14, todos eles perseveravam unânimes em oração. Eles estavam ali perseverando unânimes em oração. Diz comigo assim nessa manhã: perseverar, unidade,
oração. São 3 palavras: perseverança, a unidade e a oração. Nós devemos perseverar, ou seja, não desistir. A gente não é daqueles que desistem. Nós continuamos, perseveramos, nós insistimos, nós não desistimos. Nós lideramos mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempestades. Parece que há algo mais favorável para as nossas vidas. Quando a tribulação e a tempestade vem, parece que a força ainda vem, mais aguerrida, com mais vontade. Você sabe disso. Os momentos de dificuldades que você passou, seja em qual área da sua vida, nesses momentos veio uma força maior sobre você. E talvez para alguns aqui foi o momento em que você entregou a sua vida a Jesus. Nós precisamos ter a unidade, e aqui eu compartilhando com vocês, eu fiquei muito feliz de ver o amor de vocês. É lógico que isso aí já alegra o nosso coração, já nos ajuda, já nos dá mais força, a unidade. Nós estamos aqui reunidos já há 1 ano, já tem pessoas que eu nunca vi, talvez eu nunca vou ver pessoalmente, mas sentimos parte da família. Isso é unidade. A unidade, o que gera a unidade é um propósito. O que gera a unidade é um propósito. Então nós temos um propósito, estamos aqui com um propósito. Atualmente nossa direção tem sido o quê? Orar por salvação, não é verdade? Não é isso? Estamos estudando Apocalipse, mas nós estamos orando por salvação. Então, quando a gente tem um propósito e a gente persevera em oração, não tem nada que pode nos deter. Então, nesses dias, mesmo fraco, mesmo sem conseguir levantar, eu estava ali em espírito, eu estava orando, clamando a Deus, não só pela minha vida, mas clamando pela vida de todos, intercedendo, buscando a Deus, porque um propósito nos unia. O que fazia você também reagir a uma mensagem, mandar lá uma mensagem, como o senhor está, pastor, como estão as coisas, é um propósito. O que une uma igreja, o que forma uma igreja, o que forma uma igreja que é uma família é um propósito. A igreja ela se perde quando ela perde o propósito dela. Uma família se perde quando ela perde o propósito da vida dela. Uma pessoa se perde quando ela perde o propósito da vida dela. Ontem Deus falou no meu coração, estava orando, pedindo a Deus alguns direcionamentos. Você sabe que algumas coisas que a gente ora, uma das coisas que o pastor sempre ora é pela obra de Deus, pelo aquilo que ele está fazendo. E eu não posso fazer a obra de Deus sem Deus. Aprenda isso, eu não posso fazer a obra de Deus sem Deus. Eu não posso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer sem Ele. Eu estou aqui para cooperar com Deus. O que Deus quer que nós façamos. E ouvindo uma ministração, lendo a palavra, Deus começou a ministrar meu coração. 2 coisas, eu estou careca de saber disso. 2 coisas Deus falou no meu coração. Eu já escrevi isso, eu escrevo sobre isso. Mas o Senhor trazendo no meu coração lembranças, trazendo no meu coração, alinhando meu coração. E aí 2 coisas principais. A pergunta é, que eu quero compartilhar com vocês. Quem é você? Primeira pergunta, quem é você? Quem é você? Você vai dizer, eu sou a Adriana, eu sou a Selma, eu sou o Márcio, eu sou a Sandra, Sueli, sou o Alex. Quem que eu sou? Esse é seu nome, mas quem é você? Você pode dizer, com todas as palavras, você pode dizer assim, eu sou um filho amado de Deus. Talvez nesse primeiro momento você vai dizer, não quer dizer que você acredite, e não quer dizer que você viva como. Talvez algumas coisas estão ali bloqueando você, não estão deixando você reagir. Mas você primeiro precisa dizer, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou, diga isso comigo de manhã, isso é a sua identidade. Eu sou uma filha amada de Deus. Significa você é de Deus, amado de Deus.
E aí nós vamos rompendo com algumas travas do nosso coração, com alguns traumas que impedem a gente de viver essa plenitude, com alguns medos que impedem a gente de experimentar essa vontade, esse amor de Deus, de viver nessa plenitude, até que nós venhamos a dar fruto, de fato. Agora não somente a gente fale, mas a gente viva como um filho amado de Deus. E a segunda coisa é a seguinte: qual é o propósito da sua vida? O que Deus nos chamou para fazer? É lógico, você vai ser um homem ou uma mulher, ou um pai, uma mãe, você vai ter vários momentos, estações da sua vida que você pode considerar também um propósito. Agora, o propósito que você está vivendo é esse. O propósito que você está vivendo é esse. Ok, mas você tem um propósito maior. Os discípulos aqui estavam unânimes, perseverando unânimes em oração por um propósito. Eles estavam aqui buscando um propósito. E o propósito era agradar a Jesus. Eles não sabiam ainda, mas em Atos 2, eles também estariam ainda no mesmo lugar, orando, constantes, em oração, e o Espírito Santo veio. O que eu sinto no meu coração é isso. Nós estamos prestes, meu querido, a vir um derramar do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus na face da terra, aonde tocará todas as nações. Nós estamos prestes a viver um grande avivamento, um derramar do Espírito. Eu estou sempre discipulando pessoas, minha casa, estou ensinando eles a andar com Deus. Como é importante você preparar um sucessor, como é importante você direcionar pessoas, como é importante você ensinar pessoas a fazer o que você faz. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o seu ensino não é uma garantia de que isso vai acontecer. Nós estamos sempre a uma geração da incredulidade. Nós estamos sempre a uma geração de se perder. Estamos sempre a um passo. Hoje você está aqui, por exemplo, você está aqui firme com Deus, buscando o Senhor. Amanhã, se você não cuidar, você pode se afastar da presença de Deus. Muitos, inclusive pastores, líderes, pessoas que amavam muito a Deus, por um momento de bobeira, se perderam e se afastaram da graça de Deus. Às vezes uma família que era muito fervorosa, buscava a Deus, e de repente os filhos não continuaram. Uma igreja, por exemplo, Antioquia, por exemplo, Jerusalém, viveu um grande avivamento e foi discipular, ensinaram, mas a um passo do fracasso ou um passo do sucesso. O que garante que nós vamos permanecer não é só o fato de você olhar para a próxima geração, mas é o fato de você dar o passo firme olhando para a próxima geração. Essa geração agora nós precisamos levar a Cristo. Vai vir outros que nós vamos levantar. A outra geração vai ter a responsabilidade deles. Vai ter a responsabilidade deles. Eles vão ter que levar a geração deles a Cristo, se Jesus não tiver voltado ainda. Nós não vamos poder carregar isso nas nossas costas. Então hoje é hoje. Nós precisamos hoje atentar a isso. Nós estamos orando por salvação e estamos prestes a viver um grande derramar do Espírito de Deus sobre a face da terra. E para alguns vai ser um piscar de olhos para a bênção. Outros, um piscar de olhos para a maldição. Meu querido, quantas coisas, quantas pessoas construíram grandes patrimônios, foram pessoas extraordinárias, pessoas que trabalharam muito, entregaram nas mãos dos filhos, e os filhos destruíram tudo. Por quê? Porque de alguma forma eles não guardaram aquilo no coração. Quantos reis de Israel que foram ótimos reis, mas os seus descendentes às vezes não guardaram no coração.
Sabe o que é essa palavra para mim, para você? É um alerta. Não somente de você ficar com uma cisma da próxima geração. A próxima geração ela é importante e nós estamos construindo ela. Mas nesse momento você tem que se levantar como um homem e uma mulher forte. Nesse momento você tem que parar de dar bobeira e você precisa se posicionar em oração, em intercessão. É o momento de nós nos posicionarmos, perseverarmos unânimes em oração. Perseverar. Para perseverar, a Bíblia fala que a gente precisa de tribulação. Então a gente tem uma força maior na tempestade. A tempestade, as dificuldades nos ajudam. Quando eu passei mal, mesmo sabendo que é uma questão física, eu sei que eu estou num momento de oração e intercessão, então aquilo me fortaleceu ainda mais, aquilo me deu ainda mais gana, aquilo me deu ainda mais vontade, aquilo me deu ainda mais vigor para poder perseverar. Então a tribulação traz perseverança, gera perseverança. Aproveite as tempestades que estão passando agora na sua vida e persevere com força. Unidade. Não ache que você vai fazer alguma coisa sozinho. Eu tenho convicção disso, eu não faço nada sozinho. Eu estou fazendo a minha parte. E estou mobilizando vocês. E estamos nos unindo num propósito. E você está colocando o nome de uma pessoa, de uma vida, de uma família em oração. E essa vida vai se converter. Esse é o nosso propósito. E a oração. Nós não podemos deixar de orar. Uma igreja que vira uma igreja de baladinha, uma igreja de eventos, para de orar, pode até ser uma igreja bonita, pode até ser uma igreja bela, pode até ser uma igreja inspiradora em sua estrutura, em seu movimento, mas se ela perdeu o coração, que é a oração, se ela perdeu tudo. Diante de Deus ela perdeu tudo. Ela precisa lembrar onde foi que ela caiu, voltar lá, se arrepender e praticar as primeiras obras de novo. Então eu quero dizer para você, não importa se você tem 10 anos, se você tem 80 anos, o seu chamado é estar com Deus, é a oração. Não ache que você vai tirar férias de oração, que Deus vai te aposentar da oração. A oração é um chamado que você tem na sua vida hoje, para agora e para esse tempo que nós vivemos aqui na terra. Nós vamos orar e falar com Deus, é a nossa maneira de comunicar com Deus. Então, se você perde a comunicação numa família, você perdeu a família. Se você perde a comunicação no seu relacionamento com Deus, você perdeu a sua vida com Deus. Então hoje eu quero posicionar vocês. Nós estamos num período de oração. Eu quero posicionar, talvez você já esteja num propósito, orando por algumas coisas, mas orando mesmo. Eu quero desafiar cada um de vocês hoje a fazer o seguinte, a separar, nem que seja 15 minutos do seu dia. Hoje se posicionar, que seja 15 minutos do seu dia, e você separar esse momento para você interceder. Nesses próximos 21 dias. Se você deseja fazer um período de jejum, eu quero até, eu não republiquei ainda, está lá no YouTube, no canal da nossa igreja aqui, Metodista da Cidade, a pregação do último domingo, ela é sobre o jejum. Eu vou até, assim que eu conseguir, eu vou recortar só a pregação, vou publicá-la para vocês assistirem. Você assista, uma orientação sobre o jejum. Eu quero desafiar você a jejuar e a orar nesse tempo. A igreja precisa se posicionar em oração, em jejum. Para de preguiça. Eu sei que a oração, muitos têm preguiça, igual de ler a Bíblia. Tem preguiça. Mas você precisa se fortalecer em Deus. E não é somente por você, nós estamos unidos em oração, perseverando, unânimes em oração, junto com o corpo de Cristo ao redor da terra. Deus está soprando isso na face da terra. É um sopro de Deus. É um sopro de Deus na face da terra. Tem algo grandioso que Deus está prestes a fazer. Tem a ver com salvação. Tem a ver com isso que você tem colocado diante do Pai. Ele tem ouvido as nossas orações. Eu lembro de Daniel, que ele se propôs a jejuar e a orar. No primeiro dia
O anjo disse para ele: no primeiro dia, Daniel, eu já fui comissionado para trazer aquilo que você tinha pedido a Deus. Mas houve uma resistência no mundo espiritual. Houve uma resistência. E por isso eu cheguei até agora. Mas você perseverou, orou. É por isso que ele chegou. Por causa da oração, da intercessão. Vou dizer uma coisa para você. No momento que nós já colocamos diante de Deus, Deus já ouviu e respondeu a nossa oração. Há uma resistência. Há um nível de iniquidade, há uma resistência nas regiões celestiais ainda. Há demônios, há principados, potestades que ficam resistindo ainda. E nós vencemos ele através da oração e do jejum, da oração em unidade, da oração e da palavra. Efésios 6, você vai encontrar isso aí que eu estou dizendo para você. Então hoje nós vamos se posicionar em oração. Se você se sente à vontade também em jejuar, eu quero desafiar você a jejuar. Fazer o jejum conforme Deus colocar no seu coração. Você não precisa fazer um jejum conforme eu estou fazendo. Faz o jejum conforme Deus colocar no seu coração. Nesses próximos dias, nós vamos clamar. Não está na hora de você jejuar e clamar pela tua família, pela salvação dos seus filhos? Mais uma vez, até que aconteça. Mais uma vez, até que aconteça. Você acha que é um passeio que vai salvar seu filho? Ou você acha que é ele conhecer uma pessoa lá, descolada, que vai salvar seu filho? Não é. É a tua oração. É o teu jejum que vai quebrantar o coração do seu filho. O coração do seu esposo, a sua esposa. É a oração e o jejum que prepara o nosso coração como um solo. Não sei quantos anos você tem. Não sei quanto tempo você tem de cristão. Não sei quantas vezes você se dedicou à oração de jejum. À oração e jejum. Mas isso será até que os nossos olhos se fechem definitivamente e se abra na eternidade. Lá na eternidade você não vai precisar orar e nem jejuar, porque lá você vai ter plena comunhão com Deus a todo momento. Você vai estar face a face com Ele. Você vai estar em todo momento com Ele. Aqui nós ficamos face a face com Ele quando nós fechamos nossos olhos, quando nós nos posicionamos em Deus, sem cessar, intensamente, intencionalmente, mesmo diante de tempestades e de momentos adversos. Deus está conosco. Amém? O Senhor está comigo, o Senhor está com você. Deus está conosco. Até que aconteça. É isso aí, Cleber. Até que aconteça. Até o fim. Nós não desistiremos. Até o fim. Até o último suspiro da nossa vida aqui na terra. E o último suspiro para você vai ser assim, até o seu último suspiro, com perseverança. Use a sua juventude, use o seu vigor, sua força para servir a Deus. Se posicione. Use a sua inteligência, use os seus recursos, use as suas habilidades. Seja constante. Vou falar algo para você aqui, seja constante. Seja constante na sua igreja, seja constante, para de ser meia boca, para de ser mais ou menos, seja constante, firme. Vai para ser uma coluna naquele lugar. Seja constante, seja fiel, leal. Esse povo aqui junto, unido, tinham as suas diferenças, mas eles não eram indiferentes, eram leais, eram firmes, constantes. Isso aí vai trazer um grande vigor sobre nós, sobre a igreja, porque aqui tem pessoas de diversos lugares, de várias igrejas locais. A sua igreja precisa da graça de Deus, como a minha igreja que eu pastorei aqui, precisa da graça de Deus. E todas essas igrejas, ela pertence ao Senhor Jesus, e nós vamos prestar contas disso a Deus. Então viva de maneira digna o Evangelho, a palavra de Deus, como está proposto a você. Nós vamos orar. Quero orar pela tua vida também. Agradecer a Deus mais uma vez. Quero agradecer por todas as orações que vocês fizeram. Estou aqui me recuperando com a graça de Deus, mas fazendo o que eu mais amo fazer: compartilhar a palavra de Deus com vocês.
Nós vamos orar, meus queridos. Eu vou colocar aqui diante de Deus sua vida, sua família. Se você quer se colocar nesses 21 dias de oração, também faça um compromisso com o Senhor. Faça você onde você está. Fala: Senhor, estou aqui, eu me comprometo contigo. Eu quero ir até o fim. E eu vou estar lembrando, todo dia, lembrando desse período de oração. Nós estamos orando por salvação. Então coloca aí o nome de uma pessoa em oração, aquela pessoa que está no seu coração aqui, ó. Vamos estar orando pela vida dela, vamos estar intercedendo por ela, até que ela seja transformada pela palavra de Deus. Vamos orar pelas pessoas também que estão enfermas, que a gente tem orado, que a gente tem clamado, pessoas que estão com situações graves de saúde. Vamos pedir a graça de Deus pelas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora a vida dos teus filhos, filhas, as famílias que estão aqui. Eu repreendo toda a enfermidade, Senhor, que tem vindo sobre as nossas vidas. Pessoas estão enfrentando enfermidades graves aqui. Eu quero repreender essa enfermidade agora em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar o dia dos teus filhos, abençoar a casa deles, abençoar, Senhor Deus, o coração deles, que comece a entrar em chama o coração deles. Um desejo, Pai, uma fome pela Tua presença. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos guia pelos Teus caminhos, a toda a verdade, nos conduz, nos ensina. Abençoe a família 659, Deus. Estende as Suas mãos sobre nós. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós oramos por essa pessoa que está no nosso coração. Nós clamamos pela salvação dela. Nós declaramos, Pai, ela, Senhor Deus, transformada, rendida aos Teus pés, servindo ao Senhor. Nós cremos nisso e veremos isso com os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe muito vocês. Já estava com saudade de estar aqui com vocês também, nas manhãs aqui, todas as manhãs. Amanhã a gente está aqui de novo e a gente compartilha um pouco mais da palavra. Tenha um ótimo dia, tá bom? Que Deus te abençoe.